útero. Exatamente. Não é qualquer útero, meu bem. Me respeita, né? É isso mesmo. Muito bem. Bom estar aqui. Seja bem-vinda, dona Ana, Cláudia. Sejam bem-vindos todos, todas e todes, né? A gente está hoje aqui para falar de uma coisa muito legal. Hoje, porque se fosse há 400 anos atrás, não seria nada, nada, nada legal. Mas hoje pode. Hoje a gente pode. A gente vai falar hoje de bruxa. Vamos falar um pouquinho quem são as bruxas, o que é esse termo, o que é uma bruxa moderna, a bruxa pejorativa, a bruxa que é legal, elogio de bruxa, enfim, a gente vai falar um pouquinho. E é legal que todo mundo que está aí também fala um pouquinho do que é bruxa para você. Se você já foi chamada de bruxa alguma vez na sua vida, como é que é a bruxa do 73? A bruxa Do 71, do 71. do 71, É, é eu do vou falar 71. dela. Eu vou falar Então, dela. tem muita bruxa nesse mundo. Tem. É isso, para quem não conhece, Ana é minha irmã espiritual de muitas e muitas encarnações. É uma grande mulher, é uma grande bruxa, uma grande bruxa, uma pessoa muito querida, uma consteladora excepcional, uma grande mulher, uma grande cultuadora do sagrado feminino. Eu acho que não é só o cultuar, mas é aquela que reverencia e que faz com que nasça esse sagrado feminino, este lado bruxa em todas as mulheres. E a Ana está aqui hoje. Ela também está à frente. No finalzinho da live ela fala um pouquinho. Ela está à frente do IPFEM, que está aqui com a gente hoje. Ela está à frente da plataforma Feminologia. Ela está à frente de uns cursos de tarô, curso de constelação. É tipo versátil, bombril, multimulher, né? Inclusive bruxa. Inclusive, nas horas vagas, ela é Pinto bruxa. café, faço evento, dou consultoria de RH, só não trago seu amor em 3 dias, nem na É pandemia, isso, entendeu? é isso. Mas a gente até pode tentar, de repente, pedir para o Oxum, não é? Né? De Por aí. repente. Que bom, Muito que bem, honra. pessoal. Estou muito feliz, Ana. Seja muito bem-vinda. Bora lá, vamos falar um pouquinho. Obrigada. Não, acho que vale a pena só, como a gente está no perfil do IPFEM, apresentar a Fabiana, né? Então, a Ah, sim, eu Fabiana, esqueci, a gente está no IPFEM. Eu esqueci o a IPFEM, Fabiana, a esqueci. Fabiana fala tão bem de mim, né? Assim, ela usa a palavra grande, grande, grande. É quando a pessoa me conhece, eu tenho 1,5 m, fala, nossa, grande, grande aonde, né? Mas é grande no coração, né? Grande no amor, no acolhimento. Então, acho que tudo isso também serve para descrever a Fabiana, essa minha grande irmã de alma, muito honrada de ocupar esse lugar. E, bom, sacerdotisa, muito abraçadora da Umbanda Sagrada há anos, acompanhei muito, fui em muitas formaturas de sacerdócio. Eu coleciono Eu sacerdócios na minha coleciono vida. fotos de formaturas de sacerdócio da Fabiana. Muito feliz de ser uma aluna de sacerdócio da Fabiana nesse momento da minha vida, na hora certa. Uma jornalista incrível, um poder de comunicação enorme e nada mais que combina como uma filha de Ogum com uma filha de Ansan. Né? Então, não tem casamento Um melhor. encaixe perfeito, né? Nós Exatamente. duas. Isso mesmo. Exatamente, do que isso aqui. Então, fico muito feliz de ter esse espaço aqui todo mês, que é o nosso bate-papo de amigas com muito conteúdo. A nossa ideia era que mais pessoas pudessem ver como a gente conversa, né? Porque tem gente que faz aula com a gente e a gente é muito carinhosa uma com a outra, mas é muito diferente de um momento em que a gente está um pouco mais na intimidade, sem tanto esse lugar de professora. Só que eu e a Fabiana, a gente não pode ver uma aula que a gente quer dar, né? A gente quer dar aula, a gente quer falar, né? E aí, uma vez por mês, a gente se encontra numa sexta-tarde para falar de alguns assuntos e não por acaso o assunto dessa sexta, a gente decidiu que seriam as bruxas. A gente falou um pouco no IPFEM, leu alguns livros no IPFEM que eu quero citar hoje para o seu público, que eu acho que é bem interessante. Legal. Eu vou ler, mas eu quero trazer como referência e bater esse papo gostoso. Eu tenho uma pinta, eu nasci Desculpa, carimbada. você é bruxa. Eu sei do martelo das bruxas, eu sei do livro, você é bruxa. Tudo indica que você é bruxa. Eu tenho pinta, então eu estou autorizada a falar. E aí, Pode. vou começar. Posso? Tá bom, vambora, tô adorando. Davi Casete tá aí, Karina tá aí, Baixada tá aí em peso, Regina, tudo bem?
Um beijo para todo mundo sempre. Bom, eu trouxe aqui 3 livros para mostrar e aí eu vou contar uma historinha, né? Vou fazer uma jornada partindo do senso comum para o que a gente precisa sentar a bunda na cadeira para estudar. Então, o que que a gente tem no nosso senso comum, né? No nosso senso comum, quando a gente pensa em bruxa, vem as imagens de filme e de desenho da Disney, em geral, e do Chaves, né? Então, a gente já falou da bruxa do 71, tem a bruxa, a própria Malévola, né? Porque daí, até estava conversando com a Anne do IPFEM, a Anne falou assim, nossa, a história da Malévola é incrível, né? Porque quando a gente enxerga o outro lado do sofrimento, a gente deixa de achar a pessoa tão má assim, né? Então, tem também essa coisa dos dois lados. A gente tem a própria bruxa da Branca de Neve, a gente tem a bruxa nesse lugar, da velha, da feia, que vive isolada, que, portanto, não tem relação sexual, não tem desejo, não tem marido. Então, numa linguagem mais psicanalítica, uma recalcada, né? Uma mal amada, uma mal comida. Daí a gente pode começar a fazer um monte de coisa que desqualifica a mulher nesse lugar da supressão do sexo, né? E que vive de fazer mal para os outros. Então, quando a gente pensa em bruxa, o arquétipo, a imagem que vem na nossa cabeça é essa. Aquela pessoa que faz a poção, né? Para poder separar um casal, para poder prejudicar uma pessoa. E aí, quando a gente vem para um pensamento um tiquinho mais contemporâneo, uma bruxa, por exemplo, é a Miranda Priestley do Diabo Veste Prada. Você fala, nossa, que bruxa, né? Uma pessoa que é malvada, uma pessoa que não tem coração, uma pessoa que não tem sentimento. Mas a gente precisa lembrar que este arquétipo, ele é extremamente recente. A gente está falando de menos de 200 anos e é um arquétipo muito desenhado a partir dessa, não só da literatura, mas a partir do audiovisual também. Quando a gente entra em Hollywood, quando a gente entra em Walt Disney, que são coisas baseadas em literatura, a gente entra para essa imagética estética dessa bruxa, que muitas vezes não tem um corpo atraente, que tem uma roupa mais esquisita, mas ao mesmo tempo a gente tem um paralelo tipo Avalon, tipo as bruxas de Salem, né? Bruxas que são... E aí a própria Malévola, quando veio com a Angelina Jolie, aí vem com uma roupa mais marcando o corpo, um decote, um peito, umas coisas assim, porque daí explora-se o arquétipo de que ela era amante do diabo. E aí a gente começa a dar uma voltadinha no tempo para esvaziar também alguns mitos. Quando a gente... Então, quem sai desse lugar mais superficial da bruxa, o que é que sabe, né? Numa segunda camada. Sabe que na Idade Média muitas mulheres foram queimadas porque eram chamadas de bruxa, porque eram contra a igreja e foi a igreja que fez isso e elas eram amantes do diabo e mexiam com a natureza para fazer o mal. Então, quem sabe um pouquinho mais, sabe essa camada. Só que essa camada, ela explica um pedaço da verdade que nem é tão grande assim e a gente nem está falando tanto de Idade Média como um todo. Então, que parte da história isso explica? De fato, a gente tem uma perseguição religiosa que começa a acontecer mais para o final do século XIV e começo do século XV, que já é final de Idade Média, entrando já em iluminismo, reforma protestante contra a reforma, né? Precisamos voltar para os bancos de história, né, do colégio, porque quando você começa a estudar essas coisas, você fala, nossa, por que eu não prestei um pouco mais de atenção? Então, é para isso que serve, né? É que a história da escola não conta muito bem a história inteira. E agora a gente vai dar uma revisitada para poder entender. Então, a história, né? A historinha que eu queria contar meio de trás para frente é essa. Então, tem uma camada que é mais superficial, tem uma outra camada que explica um pedaço da história e tem uma última camada que é a camada onde a gente mergulha e entende que este lugar da bruxa foi um lugar muito mais de apropriação do Estado junto com a igreja. Então, a gente está falando de uma repressão que ela não é só religiosa, ela também é civil, ela é imposta pelos mecanismos de controle do Estado, muito mais porque essas mulheres, elas, principalmente na Europa, existiu um período, ali um pouquinho mais para o meio da Idade Média, de uma resistência ao que estava sendo imposto. Então, não concordavam, tinha um grupo especificamente, né?
que não concordava com a tomada de impostos, que não concordava com o jeito com que a terra era distribuída e não concordava muito com a divisão do trabalho. E aí esse grupo começou a resistir, enfrentar, etc. E quem era esse grupo? Esse grupo, no geral, ele tem o nome de cátaros, né? E aí esses grupos eram os hereges. E o que a gente no senso comum conhece como herege? Ah, essa pessoa que não gosta de Deus, que fala mal de Deus, né? Que rompe as coisas de Deus, fala, ai, seu herege, vai queimar no fogo do inferno. Vem daí, por quê? Essas pessoas que não concordavam com a igreja, elas começaram a resistir. E quem era a liderança, principalmente dos cátaros? As mulheres. Então, as mulheres nessa posição de enfrentamento, porque se você tira a minha casa e você tira a minha terra, eu não tenho teto para os meus filhos e eu não tenho comida. E aí eu preciso me submeter a muita coisa. E era justamente num período, a gente está falando ali de 1300, 1400, justamente num período em que os homens estavam muito nas guerras. E aí as leis começaram a dizer que se o seu marido morria, você tinha que casar com o irmão dele. Você tinha que manter aquela propriedade, sendo você uma propriedade na família. E aí você fala, bom, a hora que eu começo a articular politicamente algo, encontro uma resistência que tem uma liderança feminina que eu não consigo vencer, eu preciso pensar em outra estratégia. A outra estratégia é enfraquecê-las por dentro. E como é que eu enfraqueço por dentro? Quando eu opero a desunião. Então, o que é que começa a acontecer? Tudo que não é relacionado à Igreja Católica e que é mais relacionado à natureza que não se tem controle, então, por mais que a gente queira controlar, o sol vai nascer amanhã, né? Inclusive, eu espero que sim. Inclusive, música do Chico Buarque na ditadura, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? É meio isso. Então, toda essa ligação da mulher com a natureza, ela sempre foi vista como muito perigosa, porque a natureza eu não controlo. A estação vai mudar, o sol vai nascer, a chuva vai cair. Queira a gente ou não queira a gente. Como é que tem uma pessoa, um ser, um grupo tão conectado assim com isso que eu não controlo? Essa força é muito grande. Então, eu entendo que o grupo é muito poderoso, né? Principalmente nos encontros ritualísticos, etc. Então, eu começo a promover a desconfiança para desunir. Porque sozinhas nós somos fortes, mas nem tanto. Contra um sistema. E aí começam, portanto, os incentivos às denúncias com uma série de regras, entre aspas. E aí, o primeiro livro que eu sugiro para que as pessoas estudem é maravilhoso, chama História da Bruxaria. Ele não é muito grande, ele é pequenininho, ó, tá vendo? Mas ele é muito, muito, muito técnico. E aí, oi, Deli, tudo bem? E aí, ele fala assim, bem rapidinho. Em 1486, Institores publicou o Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, com a aprovação papal e tendo a bula de 1484 como prefácio. Em 1520, o manual já contava com 14 reedições. Aí fala que ele é inflamado, tal. Aí ele fala assim, os 4 pontos essenciais da bruxaria eram a renúncia da fé católica, a devoção integral de corpo e alma ao serviço do mal, mal com letra maiúscula, para ficar bem bonito, o sacrifício de crianças não batizadas e a prática de orgias que incluíam relações sexuais com o diabo. Além disso, declarava ser típico das bruxas mudar de forma física, voar, profanar os sacramentos cristãos e fabricar ungüentos mágicos. A razão pela qual a bruxaria era praticada predominantemente por mulheres, presta atenção nisso agora, que isso é maravilhoso. Predominantemente por mulheres, asseverou, né, o Martelo das Feiticeiras, é que as mulheres são mais estúpidas, volúveis, levianas, mais frágeis e mais carnais do que os homens. Todos os devotos da bruxaria, homens e mulheres, deveriam ser acusados, detidos, sentenciados e executados. E aí, quem quiser ler esse pequeno texto na íntegra, é o segundo livro que eu recomendo, que é o Martelo das Feiticeiras, é um pouquinho maiorzinho, mas ele também é maravilhoso para entender que quando
as primeiras pessoas começam a ser executadas, não por acaso em praça pública, o terror que isso gera é tão grande que para desviar esses olhos de mim, eu denuncio você. Sim. Então acabou a irmandade. Acabou, somos amigas. Acabou. Acabou. Não tem, porque o medo de morrer sofrendo é tão grande que não tem mais grupo, né? E aí ataca a gente num lugar de sobrevivência muito importante. E para amarrar esse pedacinho da história, esse pequeno livro que eu estudei pouco, como é possível perceber, não é mesmo? Que chama O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é uma italiana antropóloga maravilhosa. E a Silvia, ela dá um passo além. E esse livro é difícil de ler porque ele é muito descritivo do ponto de vista da violência, né? Então, eu levei uns 9 meses para ler esse livro, assim, que eu lia, parava, voltava, sentia, porque isso pega a gente num lugar sistêmico muito forte do feminino, né? É como se a gente soubesse da dor. É como se a gente sentisse a dor. Então, o que a Silvia fala, ela fala assim: esse movimento de enfraquecimento do feminino, ele dá origem a duas coisas. A primeira, a divisão sexual do trabalho, colocando as mulheres num trabalho doméstico não remunerado e reprodutivo, majoritariamente. Para quem já teve contato com o conto de Aia, é mais ou menos aquele rolê ali, né? Eu ainda nem consegui ler o conto de Aia, porque não dou conta nesse momento, nem de ver a minissérie. E a outra coisa que ela esvazia é o que a gente aprende na escola da transição do feudalismo para o capitalismo. Porque do jeito que a gente aprende, estava todo mundo lá no monte de terra, de repente falamos assim, puxa vida, isso aqui não tá bom, né? Vamos todo mundo aqui inventar um dinheiro? Aí a gente dá uma dividida e aí pacificamente a transição acontece. E não, né? O que a gente aprende é que essa transição para o capitalismo, ela leva muito mais tempo, ela é muito mais sangrenta, ela é muito mais ocupacional do ponto de vista de violência e e o capitalismo ele é fundado na reprodução de mão de obra, precisa de mulher para ter filho. Senão a mão de obra não renova. E precisa da roupa lavada, da comida feita e da casa limpa para esse trabalhador. Quem é que garante isso? Então, principalmente quando a gente fala de iluminismo, reforma protestante contra a reforma, todo o movimento, mesmo as obras de Marx, assim, depois, né? Todo o movimento dá conta de manter o feminino no lugar que é basal, não remunerado do capitalismo, para que essa mão de obra ela possa existir e avançar. E aí a gente entra em revolução industrial, nas guerras, esses homens que vão rareando, escasseando, e aí a gente entra, imagina, a gente já é desunida. E aí constrói socialmente de que o lugar mais incrível para uma mulher é num casamento perfeito. Que é a mulher, a garantidora da harmonia e da paz no lar. Então, e isso é muito, muito, muito sério, porque até hoje a gente carrega esse negócio muito profundamente, de achar que a gente fracassou porque não casou, ou porque divorciou, achar que fracassou porque não teve filho. Então, a nossa geração, né, entre 35 e 50 anos, é a geração que está fazendo esse pum, para que as gerações que estão vindo possam crescer do tipo, não, eu tenho duas opções. É a gente que está imprimindo opção no campo. É a gente que está fazendo essa transformação. Porque a gente ainda está aqui, ó, no chicotinho falando, ai, separei de novo, não sou capaz de formar família. Ai, não reproduzi, não sou, né? Essa mulher maravilhosa que garante a harmonia no lar. Então, se eu construo isso socialmente, com esse monte de guerra, não tem homem suficiente, e você, de largada, é minha inimiga, obviamente, eu também vou brigar com você para ter esse homem. Este homem que garante o meu lugar na sociedade. Este homem que garante que eu seja uma pessoa bem vista. Esse homem que praticamente é um carimbo de que eu valho alguma coisa, de que eu sou séria, de que eu sou respeitável e de que eu sou muito mais próxima do sagrado do que do profano. Então,
não é difícil de explicar os filmes americanos em que as meninas brigam pelo artilheiro do futebol americano. E, de preferência, se eu for a cheerleader, loura, branca, de olho azul, com um corpo perfeito, tipo a Barbie, que reinou, né, tipo o calendário da Pirelli, por 50 anos, é claro que a gente vai concorrer. E é claro que se eu não sou loura, alta, gostosa, eu de largada já não tenho o melhor homem. Então a gente chega no século XX com uma construção de que eu preciso ser frágil e de que minha roupa precisa ser de tal jeito e de que eu preciso ter determinadas habilidades para que um homem me escolha. E aí eu tenho que me esforçar para estar disponível ou para ser ideal para este homem. Com tudo isso, eu me distancio da natureza, eu me distancio dos saberes mágicos, eu me distancio das ervas, eu me distancio da magia. Porque eu estou muito ocupada em ser bonita, em saber bordar, em saber cozinhar, em esperar o meu marido com chinelinhos quentinhos e não aborrecê-lo com os meus problemas do dia. Porque era isso que tinha em revista feminina. Este lugar pacato, e aí, segundo a Sílvia, para garantir reprodução de mão de obra e garantir que esse trabalhador ele volta para casa no automático e recebe tudo o que ele precisa para no dia seguinte voltar para o trabalho. Então, quando a gente pega a obra de Marx, ele fala da exploração da classe trabalhadora, mas ele também deixa de fora quem é que sustenta a classe trabalhadora, né? A base. Este útero, esta roupa lavada, esta comida feita, esta casinha limpa, que você não paga R$ 1, não é mesmo? E aí é como se fosse um trabalho menor. E sexo de graça, atenção, sexo de graça. Claro que todas as suas necessidades masculinas estão... lógico, porque mesmo que você não tenha vontade, o seu marido tem necessidades. E ele é o provedor e ele tem que estar bem, porque ele tem que trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Exato. Você faz parte das suas funções, você não já é? entendeu tudo, Fabiana. Você já entendeu tudo, já pode ser uma esposa preciosa, tá ótimo. Mas e se eu escolher ser bruxa? E se eu não quiser ser esposa? E se eu não quiser ser a princesa? E se eu quiser fazer o papel da Malévola? Pode? Mas calma. Pode? Nesse nosso roteiro? Pode? Pode. Calma que eu vou chegar lá. Por quê? Tudo na vida é uma questão de parâmetro. E tudo bem ser a esposa preciosa. Hoje, o que às vezes me causa muita dor é ver mulheres que são donas de casa, casadas e se dedicam para filhos, etc., falando mal do feminismo. Isso me dói porque com algumas eu tenho um pouco mais de liberdade de dizer, se você é dona de casa e assim, o seu direito está assegurado, ainda assim você tem alguma voz, ainda assim você vota, né? Ainda assim você pode sair de calça jeans na rua e ainda assim, se você quiser se divorciar, você pode. Obrigada de nada. Fomos nós que resolvemos isso aí para você, né? Então, ainda que o feminismo é só sobre isso, é só sobre te dar a liberdade de ser o que você quiser, inclusive uma esposa preciosa nos moldes do século XIX. Tá tudo certo. Mas que isso seja uma escolha dentre muitas alternativas. E não a única alternativa quando não se tem escolha. Acho que esse é o principal. Então, a gente tem esse parâmetro, né? Da Virgem Maria, que nem transa e fica grávida e tá aí reproduzindo coisas maravilhosas, salvadores, profetas para o mundo, que amamos, mas não precisava dizer que a mulher não transa, né? Porque também desde essa época, na verdade, desde os primórdios, existem as duas classes de mulheres. A gente falou isso muito no círculo do ano passado, né? Que não queria dar spoiler para ninguém, mas na semana do dia 16, Fabiana e eu vamos estar juntas para talvez ter um outro círculo de sagrado feminino em 2021. É isso mesmo. Talvez não, teremos. É isso, Já teremos. Produção? Teremos. Produção, nós teremos. Confirmado. Atendam, amadores. Teremos outro círculo de mulheres em 2021. E aí a gente falou bastante sobre isso, quer dizer, esses arquétipos dessa mulher que é muito sagrada e que não tem desejo, e sempre paralelamente a mulher profana, que é esse lugar onde o homem encontra a natureza.
que é esse lugar onde o homem expressa a paixão. Então, essa mobilizadora dos muitos amores, essa que está no nosso inconsciente feminino, porque a gente quer um homem que seja viril, másculo, mas que também leia poesia, que também diga o livro do Neruda, e que abra a porta do carro que pague a conta. E como que é isso, gente? É, assim, difícil. E aí, se ele é romântico demais, ele é frouxo, não tem pegada, ai, muito difícil, eu quero ficar falando de poesia. Você fala, meu Deus, né? Então, essas mulheres, inclusive incentivadas pelo Estado. Então, quando a gente fala, principalmente do século II para frente, do Estado patrocinando cabarés e prostíbulos. E desses lugares não terem só mulheres que não sabiam ler. Mulheres estudadas elas eram livres. Ricas, elas tinham liberdade, né? Então, que não precisavam se sujeitar a um casamento e que, portanto, carregavam este lugar de serem as que não estavam em casa. Essas mulheres que enfeitiçam e essas mulheres que capturam carismaticamente esse homem. Daí, paralelamente, elas existiram também a vida inteira, porque, né, a prostituta sempre resistiu. Então, para falar a palavra que todo mundo conhece, hoje a gente chama de trabalhadoras do sexo. Então, chegamos no século XX com essa figura muito intacta, mas num lugar muito marginalizado ainda. E a grande revolução do século XX, ela, na minha visão, ela é dividida em duas coisas: tecnologia e comunicação. Então, o que vinha acontecendo? Mulheres muito isoladas, fazendo as suas próprias práticas de magia, muito escondidinhas, por este trauma sistêmico de muitos séculos. Com comunicação e com tecnologia, você começa a perceber que, olha, a Fabiana também faz. E aí a gente começa meio que a conversar em grupinhos que ainda não são muito abertos. E aí a gente começa a se juntar. Do virtual, a gente começa a se juntar no físico, as mais velhas sustentando esse lugar de virem na prática da magia, mais fácil quando está dentro de uma religião, né? E por isso as religiões que trazem o lugar da natureza são tão atacadas ainda, né? Porque tem esse lugar do não controle da natureza. E aí a gente entra, passa o século XX com a Revolução Feminista, etc. E a gente entra no século XXI com toda essa liberdade e com esse poder do grupo. É como se no século XXI a gente retomasse o poder do grupo. E a gente falasse de liberdade, de contato com a natureza e de apropriação do corpo. Hoje, essa é a bruxa, né? Que não tem idade, que não tem borda, que não tem modelo. A gente hoje sabe que a Wicca é um alfabeto religioso que olha para esse lugar da bruxaria de um jeito muito sério e, na maioria das vezes, muito responsável. Então, vamos lembrar que para tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, tem gente que faz umbanda desse nosso jeito, que é bom, que é bonito, que quer o bem, que expande, etc. E tem gente que aprende a manipular as coisas para não necessariamente fazer o bem ou fazer coisas de um jeito um pouco mais egoísta. E não faz umbanda. E aí não é umbanda. Isso, tem no E aí não é umbanda. Isso. É isso, não é umbanda. Tem no protestante, tem na Wicca. Então, é a gente parar um pouco de associar maldade com coisas que a gente não conhece ou não controla. Ou não tem uma estrutura, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, quando a gente fala dessas bruxas, então, fazendo só um parênteses para voltar lá e vir para cá. Bruxos também são homens, né? Mas os homens não estavam dando muito trabalho na época, né? E o homem não estava tão conectado assim em quantidade com estes saberes. Porque o homem também, quando ele quer aplicar magia, quando ele se sabe um ser mágico, ele é muito poderoso, ele é muito potente, né? Só que, enfim, a gente tinha uma questão de quantidade. Então, quando a gente chega agora, do ponto de vista contemporâneo, a gente começa a voltar a ter a força do grupo, a gente começa a compartilhar saberes, e mesmo fora de alfabetos religiosos, a gente volta a se conectar com a natureza.
Então, quando a gente fala de trabalhos com feminino sagrado, muitos trabalhos não têm abordagem religiosa. O meu mesmo, fora do seu, da sua escola, não tem uma abordagem religiosa, né? Oficialmente. Tem alguns temas, algumas coisas sincretizadas. Mas a gente vai para a natureza o tempo inteiro. O que é a natureza? Se a gente lembrar da origem da palavra religião, que é do latim religare, a gente só quer se religar a algo maior. A gente só quer manter o contato com algo que nutre a gente de um outro jeito, fortalece, limpa, protege, etc. Então, hoje, a gente está falando dessa mulher que é livre, que tem consciência do próprio corpo, que é conectada com essa natureza, mas que, acima de tudo, tem grupo, tem teia, tem rede. Então, quando acontece algo como aconteceu essa semana, do caso da Mari Ferrer, a gente levanta da tumba. É impressionante. E aí, esse tipo de assunto atravessa muito a gente. Eu, essa semana, fiquei muito atravessada por uma questão de conhecer essa dor. Mas eu também vejo serviço nessas coisas. Porque quando a gente tem um inimigo comum, isso é Maquiavel, né? Quando a gente tem um inimigo comum, a gente se levanta. E mesmo entre as nossas diferenças, a gente se une. E isso é catalisador para muitas outras coisas. Então, a gente lamenta, sente a dor, como a Fabiane está aí dizendo, sente a dor na gente, mas a gente volta com o dobro da força. Porque a gente se une num tanto, e é por isso que quem faz trabalho com mulheres precisa ser a primeira pessoa a estender a mão para outra mulher, a não falar mal de outra mulher, a ajudar essa mulher no trabalho. Não é passar a mão na cabeça e dizer, só porque você é mulher, você tá certa e vamos juntas contra o mundo. Não é isso. Mas é suavizar o olhar, é modular o olhar, é parar de competir. Para de competir. Tem lugar para todo mundo, tá tudo certo. Vai dar um trabalho, né, assim, para alguém, procura uma fornecedora mulher, procura alguém que tem filho, que está abrindo uma pequena empresa. É com isso que a gente vai voltar a ser grupo, não para ser mais forte que os homens, mas só para a gente parar de morrer, porque seria interessante, né? A gente parar de ser morta. Era um bom começo. Era um bom começo para a gente dividir o mundo direito, né? E aí, de novo, olhando para o lugar do privilégio branco, porque eu e você, na fila do cansaço, estamos menos cansadas. Porque a cor da nossa pele não atrapalha a gente. E quando a gente vai entrecruzando as coisas e vai olhando... Então, acho que para terminar, né, essa fala, tem tido uma discussão muito grande que eu estou acompanhando de mulheres brancas vendendo workshops de erva, banho, benzimento, uns saberes bem juremeiras, assim, né? E aí cobrando caro por um workshop, 400, 500 reais e tal, que para mim, de verdade, você cobra quanto você quiser, se tem quem compra, quem tá tudo certo e pronto. Só que eu estou observando um movimento que também faz sentido de pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas brancas também periféricas e tal, dizendo que absurdo essa patricinha se apropriando deste saber que é ancestral e preto, ganhando dinheiro no capitalismo com isso. E eu vi muitas pessoas nesse movimento. Aí eu volto 5 passos, porque eu sempre gosto de entender que fundamento é esse e de sentir um pouco o que está acontecendo. E aí eu fico pensando assim, por que é que dessas pessoas, as pessoas compram e da mulher preta, periférica, que está lá no saber do benzimento dela, as pessoas não compram? Aí me vem várias respostas, que eu não tenho a pretensão de estar certo ou não, mas tem esse lugar do acesso, da exposição, da linguagem, tem esse lugar do público e tem esse lugar da normalização. Então, quem é que se distancia da natureza? Quem tem dinheiro e mora na cidade. Quem não tem dinheiro e mora mais no centro, naturalmente está mais empurrado para a natureza. Acessa mais a natureza, por exemplo, como diversão. Se você não tem dinheiro, você não vai andar no shopping, em geral. Você vai procurar praia, você vai procurar mato, você vai procurar um parque, não sei. É uma hipótese que eu fiquei pensando, né?
Então, este lugar da natureza, não necessariamente ele é um lugar do rico. Então, quando tem alguém rico que traz a natureza para o rico fala, uau, isso aqui é maravilhoso! Uma trouxinha com dandá da costa e alecrim por R$ 70. Incrível! Ninguém nunca fez um curso com a Adriana Herrero, né? Porque você fala, gente, dá para você ser autônomo. Então, por quê? Porque não querem se conectar com religião. E quando a gente fala desses saberes eles estão pipocando nas linguagens religiosas. Na nossa, por exemplo. Mas a pessoa não quer. Aí quando aparece uma mocinha bonitinha que fala inglês, e tá tudo certo também. Tem público para todo mundo. Então, precisa pensar um pouco sobre, tá bom, se a gente quer que a pessoa periférica que está na natureza, preta, seja essa pessoa valorizada, como é que eu trago ela para essas pessoas brancas ouvirem? Que é, por exemplo, o trabalho que uma ONG chamada Mulheres da Terra faz, com parteiras indígenas, quilombolas, etc. Então, a gente também precisa sair desse lugar de só ficar militando na internet, dizendo que é um absurdo, e talvez dizer para essas pessoas, olha, tem isso aqui também. Aí você escolhe. Entre a mocinha de R$ 70 do Dandá da Costa e a moça do banho, que vai fazer de graça. Mas aí entra naquela coisa do isso tem que ser de graça, que eu não concordo tanto assim, enfim. Aí a gente vai entrar em outras discussões. Mas as bruxas, né, com mais ou menos vergonha na cara, com mais ou menos coragem de se assumir ou não, elas estão todas aqui, né? Elas estão todas aqui. Às vezes elas não sabem, mas elas estão aqui. E a gente não é... Nós não somos as netas das bruxas que não conseguiram queimar. Nós somos as bruxas que foram queimadas. E voltamos para resolver, né? Então, assim, a gente não é só descendente. A gente é quem estava lá. Para quem acredita no pensamento Claro. nacionista. Sim, acabei de falar. Falei até mais do que eu imaginei. Delícia te ouvir, meu amor, delícia. Nossa, cada minuto a gente adora, né? Conhecimento, é isso, é legal. A gente tem que ter embasamento. Para eu poder ter uma opinião, não é do nada, não é do nada, né? Então eu acho que assim, é importante a gente ter esse olhar histórico e entender, né? Eu quero falar um pouquinho de bruxa por um lado, vamos dizer, não histórico, mas um lado muito energia, né? Posso falar? Peraí, posso falar uma última coisa? Fala. Ai, não vou deixar. Não vou deixar. Eu falei uma frase essa semana, não sei se foi numa live, numa aula, que eu já não lembro mais, que eu já tô toda embananada. 2020 já fez a gente perder noção do tempo. Eu falei uma coisa muito bonita que eu queria que chegasse no Cortella, pro Cortella me notar, entendeu? Ah, tá. Eu falei uma frase que eu achei linda, que eu falei, estudar é esvaziar certeza. Né? Porque você acha que eu gosto de estar aqui dizendo que a igreja não é a única culpada das coisas? Eu não gosto desse cuspe na testa. Eu queria estar aqui dizendo que a igreja é a única culpada. E não, a gente precisa estudar, precisa entender. Então, é fácil ficar repetindo coisa e é difícil botar a bunda na cadeira para estudar e principalmente estar disposta a esvaziar certeza. Porque tem muita gente que tem muita certeza que a única culpada de tudo é a Igreja Católica. E não é. E tudo bem não ter, né? Então, assim... E a questão é, precisa haver a palavra culpa? Exato. Porque é isso. Acho que a gente começa a ter que desconstruir culpa para entender que a igreja é feita de pessoas e pessoas erram e quando a pessoa faz, ela acha que está agindo certo. Ninguém fala, eu estou fazendo errado, mas eu vou fazer porque é errado, e eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Não! Cada vez que alguém faz algo, a pessoa faz porque acha que está certa. Igreja é feita de pessoas. Isso é pior do que se ela estivesse fazendo intencional, né? Às vezes eu tenho essa sensação, assim, porque daí você não tem argumento mesmo. Não, tipo assim, eu tô fazendo porque eu tô achando que eu tô certa. E se eu tô queimando bruxa, ou é porque eu tenho uma segunda intenção que tá por trás de toda a organização, da política, da economia, ou porque realmente eu acredito que ali tem a esposa do diabo. Exatamente. Por isso eu queimei.
Naquele momento eu queimei, né? Porque eu achei, eu fui enforcada, porque realmente merecia. Putz, 2 encarnações depois, ai, não era bem isso. Desculpa, né? Enfim, mas eu acho que assim, não, na verdade, assim, a questão do ponto de vista, né, para mim a palavra mago, magia, feiticeiro, bruxo, bruxa, eu acho que assim, na verdade, a gente está falando de algo que vem antes da gente institucionalizar a religião. Vem de algo muito humano e nosso de entender, conhecer e manipular energia. Hoje, tudo é física quântica. Física quântica. Porque a gente está conseguindo enxergar um pouquinho de uma ciência, dentro do que a gente conhece como uma ciência cartesiana, newtoniana, o que é ciência, né? Mas hoje eu vejo que todo mundo fala de física quântica, mas vamos falar, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ninguém sabia o que era física quântica, mas o poder de uma erva num banho, o poder de uma erva numa defumação, uma oração, uma pira, um fogo, uma fogueira e uma dança, uma entoação de um canto, uma lua determinada e um ato sexual para poder trazer uma fertilidade para a terra. Então a gente está falando de energia. Eu acho que hoje, mais do que falar de religião, vamos falar de energia. Então, quando fala bruxa, para mim, bruxo, mago, feiticeiro, aqui eu não vou falar tecnicamente, é alguém que despertou para um uso da energia de uma forma muito direcionada e consciente. Eu vou pegar uma ruda. O que faz uma ruda? Energia, eu posso não entender de física quântica, eu posso não entender de fitoterapia, eu posso não entender de nada, mas eu sei que tem um poder nessa ruda e eu vou usá-la de alguma forma com uma intenção. Eu não vou usar uma ruda para trazer prosperidade, porque eu sei que energeticamente essa ruda ela pode limpar para que depois a prosperidade venha. Então a gente começa a falar de conhecimento e muitas vezes um conhecimento mais técnico, ou um conhecimento mais popular, um conhecimento que não vem de livro, um conhecimento que vem de geração em geração, um conhecimento que vem de um workshop, um conhecimento que vem não de importa, uma live. Que vem de uma live. 12 anos de pandemia, a gente está fazendo isso, a gente segue adiante, falando disso daí, de macumba. É isso. Então, quando você fala, todos nós somos bruxas, somos, e somos bruxos, somos, porque a natureza está aqui. Basta que eu queira entender o que é isso. Todo mundo potencialmente é um chefe culinário, todo mundo. Todo mundo potencialmente pode fazer um bolo. Basta que você tenha boa vontade, saiba a receita e coloque a sua energia. Eu quero que este bolo fique bom. Estou com vontade de fazer o bolo. Então, potencialmente, qualquer um pode tudo. Eu penso isso. Se você tem uma boa vontade, um bom direcionamento, um conhecimento mínimo que seja, e uma intenção positiva, legal. Então, quando a gente fala hoje, para mim, bruxa é assim, é toda aquela pessoa que acordou e fala, puxa, não sou mais um cético, não sou um ateu, não sou um agnóstico, não sou um fanático religioso e, pelo menos, minimamente, eu acho que uma macumbinha vai bem de vez em quando. Seja uma simpatia, um passe, um benzimento, uma velinha acesa. Então, eu começo a entender que, assim, bruxa não é alguém que nasceu com o DNA de bruxa. Não é. Bruxo, bruxa, né? Aqui não é o feio, que tem a verruga, que transa com o diabo. Não. Para mim, hoje, bruxa é assim. Eu despertei. Existe energia no mundo. É um despertar de energia. E pode ser religioso? Pode. Mas pode ser espiritualista. Mas pode ser simplesmente magístico, uma filosofia, seguir uma tradição magística? Eu acho, tenho a leve impressão de que a matéria não é bem matéria.
tem algo além desta matéria. Acho que, de repente, existe uma questão de energia, porque, pô, eu tô bem, eu entro num ambiente que tá pesado e uma energia vem, aí, de repente, eu acenso um incenso, faço uma oração e a energia vai embora. Pô, isso não é matéria. Então, aí a gente vai, inclusive, para a religião dogmática, no poder da oração e do Espírito Santo. E aí a E gente tá tudo vai. bem? E aí a gente E vai tá para o tudo bem. hermetismo, que vai dizer que Aham. esse universo é mental. E aí a gente vai para a antroposofia, e aí a gente vai para o judaísmo, e aí a gente vai para o hinduísmo, e aí a gente vai para um monte de linguagem que não necessariamente é religiosa, mas que assume que existe algo mais. O pensamento é algo mágico. Não, a gente chega hoje, e é uma coisa muito moderna, de você falar numa física quântica, de um entrelaçamento quântico. A gente começa a falar de uma linguagem física que está falando energia acontece, energia é real. Então a gente começa a ver que se lá atrás, antes de religião, era magia. Antes de religião era magia. Depois vem a religião, que se torna uma instituição. E a religião precisa combater a magia, porque a magia me faz poderosa. A magia me faz independente e autônoma. Eu resolvo os meus problemas, não preciso de você. Não preciso colaborar, não preciso doar dinheiro, não preciso dar minhas terras, não preciso dar o meu filho primogênito para você. Eu sei manipular a energia e posso me ajudar e ajudar as outras pessoas. Então, eu sou sua concorrente. E religião, eu estou concorrendo com você. Aí vem a religião e todo um processo de várias religiões, não só uma, mas várias religiões, dizendo magia não, magia não, magia é do demônio, só quem faz magia é do demônio, não pode magia. Ok, então a religião, ela abafa a magia, mas ela não mata. Ela não mata. E ela não conta que oração é magia, porque trago verdades. Trago verdades. O rezo Toda religião tem a sua mística. Toda religião tem a sua magia. A gente vai para a religião católica e na hora que o padre está levantando aquela hóstia, aquele vinho, ele está fazendo a magia da transubstanciação. Porque a hóstia tem um poder de destruir uma magia negativa. Tem. Aquela hóstia tem esse de explodir uma demanda. Tem. De fazer uma desobsessão. Mas ali é magia, mas o padre não fala que eu estou fazendo magia, mas ele está fazendo, ele é um iniciado, e ele está fazendo magia. Lógico. Então toda religião tem a sua parte magística, porque senão o milagre não acontece. Porque milagre é energia. Milagre falou milagre, você está falando, tem magia por trás, magia religiosa. Tem macumba por trás, tem o que você quiser, mas milagre é magia. Minha gente, desculpa. Maravilhosa. Quero falar duas coisas. Fiz uma vez com uma moça muito católica, muito católica, muito católica. E atrás dela tinha um monte de Santo Antônio, uns pão de Santo Antônio. A gente se conheceu na live, foi um contato da assessora de imprensa e tal. E aí a gente conversou, era uma pauta feminina e tudo. E eu falei muito sobre essa magia, né? No feminino e tal. E a gente se deu tão bem que chegou... Ela é aí de Santos, inclusive. Depois eu vou te mandar o perfil, você deve conhecê-la. Chegou uma hora que eu falei, inclusive... E botei a carinha pertinho assim, falei... Quero te dizer que esses pontos de Santo Antônio aí atrás é macumba. Entendeu? Porque você está manipulando elementos. Ela deu essa risada e falou, é isso! Nunca tinha pensado nisso. Isso! Esse copo d'água do lado da Nossa Senhora é macumba. É isso! Sinto lhe dizer, quer dar o nome que você quiser. Quer dizer milagre, você quer dizer a água benta, você quer falar o poder de Deus, o Espírito Santo, não importa. Gente, a gente precisa entender que esse movimento ecumênico nada mais é do que nomes diferentes, mas o barato é igual. A gente só precisa... O negócio... A gente só precisa ocupar o mundo com sagrado. Para mim é só sobre isso. É isso. Vai chamar de sanduíche de queijo, não me interessa. E a outra história é que minha mãe frequentava, segundo ela, um centro de ramatiz, kardecista. Tá. E aí chego eu um dia na casa da minha mãe, lá no Rio, em Teresópolis. Chego eu um dia na casa da minha mãe,
Casa da minha mãe tá forrada de flor branca, vela branca, pareciam as oferendas de Oxalá gigante, assim, ó. A casa da minha mãe parecia um terreiro. Aí eu perguntei a mamãe, o que é isso, né? Eu falei, isso aqui é macumba, mãe. Não, isso aqui é uma prece, é uma oração que o Ramatiz pediu. Eu falei, mãe, você sabe quem é o Ramatiz? E aí a gente começou a... É o excomungado, mãe. Ele foi excomungado do Aí kardecismo. a gente começou a dar uma conversada sobre Ramatiz e tal. E eu falei, mãe, você tá fazendo macumba, mãe, que bonito. Mãe, porque o Ramatiz, ele foi excomungado. Ainda cruzei Quando os ele pontos começou lá. a usar elemento, ele foi excomungado. Não deu certo, não pode. Aí, ainda desenhei uns pontos lá, aproveitei para fazer um assentamento de Oxalá, ficou ótimo, entendeu? Falei, já vou aproveitar. Vamos juntar ali, todo mundo se dá bem. É isso. Mas então, essa questão da... É isso. Não, eu não preciso me reconhecer bruxa para ser. Pronto. Eu posso ser a Carola da igreja, mas eu sou uma bruxa. Né? Eu posso ser aquela estudiosa da física quântica, eu sou bruxa, desculpa, eu sou bruxa. Quando a moça que trabalhava aqui comigo me contou uma vez, bom, sabia da minha religião, né? Limpava a trunqueira, pedia licença, limpava a trunqueira, botava as coisas de volta, voltava, ótima. E uma vez ela me contou, ela veio me perguntar, na verdade, se existia isso na Umbanda, porque o pastor, ele rodava e falava em línguas. E era o Espírito Santo, né? Passava os recados e tinha as intuições, tinha as visões e tal. E aí eu expliquei para ela como é que acontece na Umbanda e tal, e a gente era muito amiga, assim, e eu dizia, mas Lia, isso é macumba. Ela falava, misericórdia. Uma pessoa que fala em língua diferente, fica rodando e te passa recado, esse homem não é um médium. Gente, é que eu falo assim, o evangélico, ele tem o singular, o Espírito Santo. A gente é privilegiado porque a gente tem os Espíritos Santos. Todos os guias são espíritos. Sim. E são santos porque são evoluídos. Então eu falo, ele só tem um, a gente tem vários. Espíritos Santos, a gente trabalha no plural, eles trabalham no singular e tá tudo bem, é tudo a mesma coisa. Porque esse negócio de girar e dar mensagem, desculpa, para mim tá tudo incorporado falando com isso. É o dom de línguas. Então eu expliquei para ela. Tá tudo bem. Né? Eu expliquei para ela que estava tudo bem. E acho que tem uma última coisa que é muito interessante. Falando especificamente de alguns evangélicos ou dogmáticos que são mais resistentes, porque tem outros que são incríveis, né? E que podem ter esse tipo de conversa super fluida com a gente. Super abertos. Mas uma coisa que eu ouço com frequência de pessoas dogmáticas que eu não fico... E aí, né, nesse lugar da bruxa, né? Porque, antes de eu falar isso, eu vou fazer um parênteses. Todo mundo aponta o dedo, mas na hora que o calo aperta, eu sou a primeira a ser procurada. E segundo, eu tô de olho em todo mundo, 31 de dezembro tá chegando? Tá chegando, 31 de dezembro? Eu tô de olho em todo mundo com o perfuminho pra Iemanjá. No mar, pulando as 7 ondas. Aqui, ó, de olho em isso. Fecha a parede. É isso. Aí, o que eu ouço muito nesse lugar de ocupado, né, da bruxa, o que eu ouço não, mas a minha religião, ela fala direto com Deus, ela não fala com intermediário. É isso. Não, com funcionário de Deus. Intermediário, funcionário, servidor, não serve. Mas agora essa live vai valer a pena para quem está assistindo. E depois você que está assistindo a gravação, se essa live não valeu a pena até agora, ela vai valer a pena agora. Porque eu inventei uma resposta que eu achei maravilhosa de ver a cara das pessoas e aí pararam de me falar isso. E eu falo, porra, agora que eu encontrei uma resposta, eu digo para a pessoa assim... Uai, mas a minha religião também não fala com intermediário. Aliás, eu estou falando com você agora, eu estou falando direto com Deus. Você não é a centelha divina na Terra? Eu não falo Imagem e semelhança? Eu não falo com intermediário. Quando eu falo comigo, eu falo com Deus. Quando eu falo com você, eu falo com Deus. Quando eu converso com um preto velho, eu falo com Deus. Quando eu falo com uma árvore, eu falo com Deus. Quando eu estou na cachoeira, eu falo com Deus. Então você fala com um só. Eu falo com ele o tempo inteiro. Porque eu falo com ele no todo. Eu falo com ele no todo. Você só está falando com uma partícula dele. Eu estou falando... Acho ótimo. É isso. Dele, né? Porque, é isso. Não tem isso de intermediário, né? Não tem intermediário entre a gente.
Então, esse entendimento, e aí, por que eu estou trazendo isso para o assunto? Porque quando a gente fala de bruxa, a gente olha para o comportamento de excluir, de Primeira deixar coisa. fora. Isso eu não quero. Isso que eu não conheço, isso que é errado, isso que é muito livre, muito profano, sexual, ou sei lá o quê. Porque uma mulher, ela é empoderada do desejo dela, ela é muito livre. Qualquer pessoa empoderada do seu desejo, na liberdade Sim. de sentir, ela não é controlada por ninguém. Então, essa pessoa, o que eu já ouvi de homem dizendo, inclusive para mim e para o meu ex-marido, ai, não posso apresentar minha esposa para Ana que vai dar problema. E aí, com toda o meu português erudito de ex-diretor internacional de recursos humanos, eu digo, será que o problema é a Ana ou é o marido dela? Eu vejo. Porque se você tem que manter a sua mulher longe de alguém para manter controle sobre ela, você tem um problema. Grande, inclusive. Né? Você é um problema. É o problema. Você é um problema. Você não tem um problema. Você é um problema. Porque você você não está bancando ali. Você precisa, né? Você não está bancando quem você é. Porque você está com medo das influências. Desculpa, meu amor. Desculpa. E Deus o mundo me fez tá aí, carioca, né? Debochada, não foi à toa, né? Vou despertar esse talento todo, né? De ser debochada e carioca. Não vou passar no mundo. Esse meu talento. Quanto tempo a gente já está aqui falando? Que agora eu acho que a gente está acabando. O Instagram aceita mais de 1 hora, né? Aí a gente se ferrou, porque a gente vai ficar aqui 3 horas falando que não tem mais a contagem para mandar a gente embora. Eu falei, gente, cadê o Instagram? Daqui a pouco ele vai falar? Não, eu acho que ainda dá. Não vai. E eu tô sem relógio. Eu falei, gente, que hora que será que é isso aqui? Estamos na hora, estamos já chegando no nosso horário, 4h03. A Patrícia dizendo, Ana, má influência. É isso péssima, aí. Péssima mesmo. É isso aí. Ana Bruxa, cuidado. Pique malévola, eu concordo. Exatamente. Mas é isso, eu acho, meu amor. Eu acho que a gente tá. Peraí. A Karina tá pedindo pra gente sorrir pro print. Peraí, Karina. Peraí, vamos lá. Vambora, Karina. Vai fazer o print? Pronto. Eu tenho que cortar a testa, senão fica com muita testa. Aí fica assim, ó, fica muita testa. Ai, minha gente, resumindo. Todo mundo bruxo, todo mundo bruxa, todo mundo aprendendo, ou melhor, relembrando. Porque a gente simplesmente esqueceu. A gente está relembrando de quando a gente estava aqui. E que a gente, desde a pré-história, manipulava a natureza e os elementos. E a gente conseguia resultado. E a gente esqueceu. Então hoje é assim. Não importa a minha religião, não importa a minha fé, como eu me autodenomino. Eu acho que é preciso um despertar de que eu sou água. Então eu tenho uma conexão com a água. Eu sou ar, eu tenho uma conexão com ar. Eu sou fogo, porque eu tenho 36 graus, então eu tenho fogo em mim. Eu tenho temperatura. Então, como é que eu tenho essa conexão com o fogo? Eu sou mineral. Eu tenho cálcio, zinco, cobre. Eu tenho todos os elementos em mim. Então eu tenho uma interação com os elementos. A natureza e eu somos um. Essa é a consciência. E acho que bruxo hoje é aquele que despertou e falou, legal, como é que eu deixo de olhar, observar a natureza de fora e como é que eu entro? Como é que eu me equilibro dentro daquilo que eu sou? Porque eu sou a natureza. Então eu posso me equilibrar na minha essência. Eu não me equilibro quando eu me distancio. Porque eu me dissocio. Eu sou natureza, eu tenho elemento água. Então, um banho, elemento água. Então eu coloco elementos vegetais que do que eu quero, eu rezo, eu ativo o banho. Eu sou água, eu sou 70% água. A água tem conexão comigo. Pronto, eu fiz um banho. Simples assim. Simples assim, não importa a religião que eu tenho, não importa a tradição magística, não importa nada, importa apenas um despertar. Eu acho que a gente está falando muito de algo muito atual, um despertar para o meio ambiente. Nossa Senhora, a Malévola chegou! Achei o filtro que eu queria para essa live! Oh, meu Deus, a gente vai ficar, ter que falar mais 1 hora, só para você
para você poder estar aí no seu personagem, meu Eu tô amor. parecendo uma criança de 3 anos com esse filtro do Instagram, tô achando ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo. Adorei, adorei, meu amor. É isso, querida. É Meu isso. Eu acho que bem, para todo mundo é esse despertar. A gente tem que retornar ao que a gente é. É parar de se dissociar e simplesmente entender, eu sou Deus. Uma partícula dele habita em mim. Deus está na natureza. O meu equilíbrio está na minha consciência de não me dissociar, mas de me reacoplar, de me reconhecer quem eu sou. É isso. E saber manipular a nossa essência. É isso. Deu. eu te amo por muitos motivos, mas por me lembrar que eu sou o universo inteirinho e eu não preciso de ninguém para ser o universo É inteiro. isso. Se temos companhia, melhor, mas eu sou o universo inteiro. Muito É obrigada assim, por me meu lembrar amor. disso. Nós somos, mas eu sou a infinita potência da criação. Não é assim? Nós somos a infinita potência da criação. A gente só precisa acordar, despertar, ver, enxergar e ser. Eu tenho que ser. Se eu tenho a sabedoria de que eu sou a infinita potência da criação, eu tenho que sentar neste lugar e ser a infinita potência da criação. Linda! Muito bom. Beijo para todo mundo. Potência com você. Ai, somos todos infinitos. Beijos. Linda. Zete, Paulinha. Beijo todos. Karina, Beijo todos. Olá, beijo. Ó, adorei, não conhecia. Tchau, meu amor. Um beijo. Até segunda. Até segunda. Um beijo. Beijo.